Domingo, 16 de setembro de 1918. Você está na sintonia certa. Começa agora o primeiro programa da Rádio do Além. O ano é 1939. Enquanto surgia guerras no continente europeu e também no asiático, uma grande festa de casamento acontecia numa cidade no norte de Portugal, chamada Bragança. Na região montanhosa da cidade, conhecida como Terra Fria, duas grandes famílias estavam reunidas com amigos e comemoravam a união entre a jovem Maria de Fátima com seu esposo Pedro Valadares. Aquela foi uma grande festa que iniciou no final da tarde de sábado e terminou nas primeiras horas do domingo, após o amanhecer. Enquanto os primeiros raios de sol surgiam, ainda era possível encontrar algumas pessoas reunidas naquele salão, situado nas terras do pai da noiva. Embriagados, depois de uma noite regada a vinho e queijos do local, aqueles últimos convidados se divertiram falando sobre as peeiras que habitam as florestas europeias e são personagens das lendas portuguesas. Acredita-se que as peeiras sejam uma espécie de fada ou espírito feminino que protege os lobos, uma jovem com poderes místicos desenvolvidos, que pode ser convocada ao ouvir o uivo de um lobo. Ao redor do mundo, e inclusive no Brasil, existe uma crença que diz que a sétima filha de um casal pode ser uma bruxa, algo bem parecido com a do sétimo filho, que pode ser um lobisomem. Assim, também é a lenda da peeira. A figura feminina pode conviver como alcateia, e além de ser cuidadora, torna-se dominadora dos animais e também atua como fonte de paz ao lobisomem. A peeira conduz a alcateia por caminhos seguros, fazendo com que seus lobos sejam poderosos e temidos por todos. Enfim, esse era o assunto entre os remanescentes daquela festa de casamento. E alguns insistiam dizendo que a noiva Maria de Fátima era a quinta geração de uma antepassada que criava lobos aos pés da montanha. E brincavam, dizendo que o Sr. Valadares pensou que havia encontrado uma velha, quando na verdade casou-se com uma encantadora de lobos. Alguns meses depois, aquele jovem casal, herdeiros de uma família rica, decidiu viajar para o Brasil. Em meio a rumores e medo de uma possível Segunda Guerra Mundial, o casal seguiu viagem para o continente americano. Pedro era recém-formado em engenharia civil e pretendia montar uma companhia prestadora de serviços no estado do Espírito Santo. Maria de Fátima era escritora e trouxe com ela um farto material de manuscritos, as quais pretendia usá-los para a publicação de livros, gibis e até mesmo como conteúdos de um programa noturno na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Depois de instalados na cidade de Vitória, o casal precisava de um círculo social, porque queriam aprender e se habituar ao novo sotaque. E foi assim. Durante 2 anos e meio, fizeram pequenas prestações de serviços em várias cidades do estado. Enquanto Valadares trabalhava na construção civil, a esposa Maria de Fátima dava aula de culinária portuguesa para suas amigas. Assim, continuaram até surgir uma ótima oferta de trabalho para o rapaz, numa grande empresa construtora no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, a viagem à capital paulistana precisou ser adiada. Ao ser infectada por uma bactéria da tuberculose, Maria de Fátima, que já se encontrava com um sistema imunológico irregular, sofreu um agravame. Mas com a descoberta e o tratamento precoce da doença, ela foi curada. Diante da doença da esposa, e com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Pedro Valadares mudou seus planos quanto à permanência no país. Mesmo estando bem estabelecidos em São Paulo, ambos queriam voltar para Portugal. Na cidade de Vitória, enquanto estava doente, Maria de Fátima foi cuidada por uma senhora muito amigável, chamada Dona Amélia, que era vizinha do jovem casal. Naqueles dias, Maria de Fátima mostrava seus manuscritos para sua amiga e falava de seus planos.
Enquanto recuperava a saúde, a jovem portuguesa escreveu muitas histórias, citando o ambiente brasileiro, enquanto Dona Amélia, muito prestativa e maravilhada com a capacidade da escritora em criar seus conteúdos, permaneceu ao lado da amiga, auxiliando-a em tudo o que fosse possível. Maria de Fátima ficou admirada, diante da vontade e do prazer pela leitura demonstrados por Amélia, que antes de sua mudança para São Paulo, doou todos os seus manuscritos de histórias brasileiras para sua amiga. Após o final da Segunda Guerra, Maria de Fátima escreveu uma carta de despedida e agradecimento, e a enviou para sua amiga Amélia. Depois, o casal embarcou com destino à Europa e voltaram a viver ao lado de seus familiares, nas terras portuguesas. No início do ano de 2018, uma bisneta de Dona Amélia procurou a equipe do canal Contos do Além, após conhecer o nosso trabalho no YouTube, e nos enviou por e-mail algumas cópias de centenas de histórias, que foram escritas manualmente. E nos diversos blocos de papel amarelados, e com palavras quase apagadas pelo tempo, encontramos ricos conteúdos históricos, que provavelmente foram produzidos por um antigo programa de rádio. Após reescrever algumas histórias e adaptá-las, o Contos do Além deseja apresentar uma delas neste canal. E se houver uma boa aceitação de vocês inscritos em nosso canal, faremos disso uma minissérie de relatos. A história a seguir fala da amizade entre uma agente do setor especial de investigações com um homem possuidor de poderes sobrenaturais. A partir de agora, você vai conhecer as aventuras de Isis, uma agente da CI, da Polícia Federal e de seu amigo lobisomem. Após alguns anos da Segunda Guerra Mundial, foi criado no Brasil o Setor Especial de Investigação Federal. Esse setor é formado por um pequeno grupo de agentes selecionados através de uma rigorosa prova de aptidão física e psicológica. Depois de escolhidos, os agentes masculinos e femininos são enviados para treinamentos nas Forças Armadas, no Exército, Marinha e Aeronáutica. E durante um período de 6 meses permanecem incomunicáveis com o setor civil. Concluindo o tempo do curso, os agentes são integrados no corpo da PF e, como profissionais em conhecimentos sobrenaturais, trabalham nos casos misteriosos na fronteira e no interior do país. Os agentes que possuem algum tipo especial de conhecimento, trabalhando na corporação da Polícia Federal, não chamam a atenção das pessoas e nem levantam suspeitas dos companheiros de trabalho ao usarem seus poderes paranormais, os quais são utilizados para solucionar os casos misteriosos e impossíveis para uma pessoa comum. E quando torna-se necessária a intervenção de um ou mais desses agentes especiais, são contratados por superiores nos escritórios espalhados pelas capitais em cada estado brasileiro. O superior da SEI envia um código de chamada ao agente mais próximo, e esse dirige-se até o escritório na capital, e depois de receber todas as orientações, ele segue rumo à missão que lhe foi delegada, a qual pode ser no nível estadual ou até mesmo interestadual. Por esse motivo é que o agente escolhido poderá percorrer o país durante a sua investigação. Durante um churrasco de almoço entre amigos, num domingo à tarde no Rio de Janeiro, a agente Iris recebeu um telegrama. Ela abre e vê que trata-se do código para comparecer ao escritório da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Naquele mesmo dia, a agente Iris embarcou no voo no aeroporto Santos Dumont e foi até a cidade de São José dos Pinhais. E depois de fretar um táxi, seguiu até a capital. Às 10 horas da noite, aquela reunião entre 4 pessoas continuava em evidência, enquanto 2 agentes recebiam as orientações finais dos seus superiores. Dali, as agentes Iris e Esther, sua parceira daquela missão, seguiram para um hotel. Na manhã seguinte, Iris e Esther levantaram cedo e deram início a uma viagem até a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É nesta cidade que foi levantada uma suspeita de que uma poderosa quadrilha de sequestradores estivesse escondida. Durante alguns anos,
A quadrilha praticou sequestros nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Normalmente, suas vítimas são parentes de grandes empresários, médicos e políticos que estejam envolvidos em negócios lucrativos. Assim, a família da vítima prefere não envolver diretamente a polícia na negociação. Acredita-se que essa quadrilha vinha agindo há mais de 10 anos nas grandes cidades brasileiras. E esse fato só chegou ao conhecimento da SEI porque uma pessoa sequestrada em Recife é de uma família de engenheiros responsáveis por grandes edificações no estado, e a vítima também tem parentesco com um dos diretores do setor especial. Chegando em Campo Grande, Iris e Esther foram apresentar-se no escritório da SEI. E depois de serem informadas sobre o lugar onde supostamente a quadrilha estaria escondida, receberam as chaves de um veículo com tração nas 4 rodas, que seria usado para percorrerem a região da mata numa longa extensão do Rio Paraná, pois havia suspeitas de que os criminosos estariam escondidos numa casa bem próxima do rio. O setor de investigações providenciou também 2 cavalos que ficariam à disposição para chegarem em algum lugar onde o carro não teria acesso, analisando assim a região na margem do rio, onde a mata é mais fechada. Usando os animais, as 2 agentes poderiam passar despercebidas em pequenos vilarejos, ao reunirem-se com pessoas em algum ponto comercial, acampamento de pescadores e nas fazendas ao redor da área suspeita. Foi um total de 28 dias de investigação, até que um morador forneceu uma valiosa informação assim que as agentes Iris e Esther disseram que estavam procurando uma propriedade próxima do rio, onde os proprietários vinham só de vez em quando e onde também tinha um movimento de pessoas estranhas que apresentavam-se como interessadas em comprar o imóvel. O homem disse que havia uma casa na margem do Rio Paraná e que era mais fácil chegar até ela usando o barco. E ele percebeu, enquanto passava com seu bote de pesca, que no pequeno cais, no fundo da propriedade, sempre tinha alguns homens estranhos, e talvez fosse ali que estivesse disponível para a venda. Depois daquela informação, as agentes alugaram um bote do pescador, mas preferiram ir remando, para não chamar a atenção de quem estivesse na casa, e também porque queriam combater o frio. Era um mês de inverno e a temperatura sobre as águas ficava abaixo de 0 grau. Seguindo a direção da correnteza, as 2 amigas não fizeram muito esforço para alcançar o objetivo. Meia hora depois, elas avistaram o pequeno cais e então desembarcaram na margem a uns 200 metros de distância e seguiram caminhando por uma trilha no meio do mato. Ali estariam protegidas do olhar indesejável de alguma pessoa curiosa. No início do entardecer, as 2 agentes se aproximaram da casa que ficava camuflada no meio das árvores. Com arma em punho e com os olhos e ouvidos atentos, Esther seguiu pelo fundo da casa e notou que havia pegadas de cavalos ali. E por algum motivo desconhecido, as pessoas da casa tinham abandonado o local. Iris foi vista pelos cachorros diante da porta. Ela correu até uma escada de madeira e subiu por ela até uma pequena entrada no sótão. Depois passou pela abertura e se escondeu. Lá dentro, ela ouviu um grito de um homem dizendo: "Vamos embora enquanto ainda tem tempo! Porque na hora que eu escapar daqui, vou fazer picadinho de vocês!" Iris ficou quieta, encostada na parede escura, enquanto pela vidraça entrava um raio de luz da lua cheia. Ela saiu bem devagar da posição onde estava, enquanto ouvia barulhos de correntes. Aproximou-se de um móvel e viu a sombra de um homem atrás dele. Então ordenou que ele pusesse as mãos na cabeça e saísse de onde estava. O homem começou a balançar as correntes como se quisesse atacá-la. E ela estava pronta para atirar quando percebeu que algo estranho estava acontecendo com ele. Quando o raio do luar chegou até o homem, mostrou que ele estava preso. Iris percebeu então que era ele que tinha sido sequestrado. E o que estava acontecendo com aquele homem
explicava o porquê os malfeitores fugiram dali. Aquele homem preso pelas correntes estava se transformando num lobisomem. Iris ficou parada, apontando sua arma sem saber o que fazer. Logo, o lobisomem conseguiu quebrar suas amarras, correu e parou diante dela. Enquanto Iris olhava para os olhos do lobisomem, ela sentiu algo estranho brotando em seu interior. Era como um sentimento de afeto familiar por aquele monstro diante dela. Ela baixou a arma, enquanto o lobisomem foi ajoelhando a seus pés. Em poucos minutos, aquele lobisomem voltou ao homem que era antes de se transformar. Ele estava cansado e fraco pelos dias que ficou sem comida. Iris o ajudou a levantar-se e o colocou sentado numa cadeira. Depois, ela desceu pela escada e encontrou a Esther, e juntas entraram na casa, e enquanto relatavam tudo o que tinham descoberto, foram procurar algumas roupas masculinas. Mas Iris não contou para a amiga sobre a transformação daquele homem. Ela guardou o segredo. Depois, eles foram até o bote escondido, e enquanto subiam pelo rio, o homem disse que os sequestradores chegaram ali na região e apresentaram-se como pescadores, e então alugaram a casa para uma temporada, enquanto esperavam pelo pagamento do resgate. Naquela noite, Iris descobriu seus dotes de peeira, e o lobisomem encontrou a sua fada. Ali nasceu uma grande amizade e uma relação de companheirismo que duraria para sempre.